tranquilo, está tudo ok. Pessoal de casa aí também dá um alô aí para dizer se está tudo belezinha. Então, eu quero trabalhar com vocês hoje. Volta lá o tema do slide. Isso. Diminui um pouquinho essas luzes aqui, ó. Esse é o tema de hoje, amigos sujos. E o texto que nós vamos ler é o texto de Mateus, capítulo... Ô Jefferson, acenda essa luz aqui. Mateus capítulo 11, verso 16. Vamos lá? Vamos ler? Que vai nos dizer: mas a que compararei essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, grita aos companheiros: nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Vê o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: e eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. O tema de hoje é amigos sujos, e o nosso texto base para nós falarmos desse assunto é justamente o texto que se encontra em Mateus capítulo 11, versos 16. Nós estamos numa série, e essa série tem como tema um reino de ponta cabeça. O objetivo dessa série é mostrar textos que mostram aqui o evangelho de Jesus. Se eu for para cá, sai da live. Tá aqui ou tá ali? Aqui é? Isso. E o nosso objetivo é mostrar alguns textos que ele vai na contramão do que aquilo que a religião de fato instituiu como regra para nós seguirmos. Hoje é a terceira mensagem. Eu acredito que vou trabalhar 8 mensagens com vocês. E os textos sempre serão textos que vão nos levar a confrontarmos muitas vezes ensinamentos que nós aprendemos. Nós seremos confrontados nessa série de mensagens acerca de regras as quais nos ensinaram como certas, mas que o nosso objetivo de fato é desconstruir e caminharmos por um caminho que de fato nos leve ao entendimento daquilo que de fato é bíblico. Quando eu lanço o tema amigos sujos, era porque essa era a mentalidade que os religiosos da época tinham acerca das pessoas às quais Jesus se relacionava com elas. Jesus, na verdade, ele não conseguia agradar a religião da época. Ele não conseguia agradar, satisfazer, na realidade, os religiosos da época. Mas para Jesus isso não era nenhum problema, porque Jesus ele não estava preocupado em se socializar com a alta cúpula. Jesus não tinha como objetivo fazer com que os pastores da época, os padres da época, os rabinos da época, ele não tinha como objetivo ter um ótimo relacionamento com essas pessoas. A grande realidade é que ele estava pouco se importando com aquilo que essas pessoas pensavam acerca dos seus relacionamentos. Então, nós iremos ver hoje uma série de versículos que nos mostra que, infelizmente, as relações de Jesus, as suas amizades, ela de certa forma, ela sempre estava na contramão daquilo que era determinado. O comportamento de Jesus, o comportamento que Jesus tinha de se relacionar com cobradores de impostos e pecadores não era bem visto pelos fariseus da época. Infelizmente, eles não conseguiam entender que alguém que era santo pudesse se relacionar com pecadores. E esse pensamento, infelizmente, ele não ficou no primeiro século. Esse pensamento, ele existe até os dias de hoje. Então, nós percebemos constantemente
que algumas igrejas ou alguns pastores, muitas vezes, acaba incentivando sua igreja ou, de determinada forma, dizendo: olha, você não pode se relacionar com alguém que é ímpio, a não ser para convidá-lo para a igreja. Recentemente agora, eu vi uma propaganda de uma igreja que ela não deixa seus membros ir para lugar nenhum. Na realidade, ela disciplina seus membros se eles forem noutra igreja. Mas essa igreja vai fazer um evento e eles estavam lá dizendo: você que é de outra igreja é muito bem-vindo ao nosso evento. Então, essa mentalidade que nós somos melhores ao ponto de você não pode se relacionar, você não pode falar, você não pode ter contato, ou determinadas pessoas não podem frequentar o nosso ambiente, o nosso lugar de culto. Na realidade, isso é um pensamento totalmente religioso. Para vocês entenderem, nós iniciamos agora um trabalho ali em Vertentes, e algumas pessoas deixaram de visitar a igreja, deixaram de visitar o nosso lugar de culto. E a argumentação delas foi o seguinte: pastor, eu não vou mais para o galpão aí em Vertentes, porque infelizmente tem muitas pessoas frequentando o galpão, e essas pessoas têm uma vida sexual que todo mundo sabe na cidade que é errada. Então o galpão está sendo visto aqui como o lugar dos pecadores, o lugar daqueles que têm uma vida sexual desordenada. E esses religiosos, esses que deixaram de frequentar, não foram os novos convertidos, mas foram aqueles que já têm um determinado tempo de igreja, mas que eles dizem o seguinte: pastor, eu não posso ser visto andando com fulano. Então, se tira uma foto no galpão e na foto está lá junto comigo alguém que é pecador, alguém que tem uma vida sexual devassa, não pega legal para mim que sou cristão, está nessa foto com essa pessoa. Então, esse é o pensamento que, infelizmente, esses religiosos aqui tinham. Por isso é que eles vão dizer que Jesus era glutão, beberrão, que ele se relacionava com cobradores de impostos. Quem já viu isso? Um homem santo, um homem que prega a santidade, comendo na mesa de pecadores. Próximo slide. Esses eram os adjetivos atribuídos a Jesus: glutão e bebedor de vinho. Seus amigos, pecadores. Essa mentalidade, infelizmente, ela é uma mentalidade de alguém que não conheceu de fato o cristianismo. Sempre que você se relacionar, sempre que você conversar com alguém, e essa pessoa, ela se sentir mal, porque algumas pessoas que vivem no pecado, estão frequentando a igreja, essa pessoa não compreendeu o poder do evangelho. Um dia desses eu fiz uma declaração aqui, dizendo o seguinte: que venha para o galpão todos os gays, todas as prostitutas dessa cidade, porque aqui eles irão se assentarem e vão ouvir o evangelho que transforma. E a igreja aplaudiu. Aí alguém criticou essa minha frase, disse: quem já viu um pastor convidando os gays e as prostitutas para participar da igreja? Essa é a mesma mentalidade desse povo aqui. É a mentalidade que eu sou santo, no aspecto de não posso ter contato, não posso me relacionar, eu não posso estar perto dessas pessoas, porque afinal de contas, eu sou diferente dessas pessoas. Afinal de contas, a minha vida é muito mais justa diante de Deus do que na realidade dessas pessoas. Mas não se espantem. Nós estamos dentro de uma igreja que tem uma estética moderna, mas eu tenho dito constantemente aqui para vocês que o ser religioso não é apenas mudar de roupa ou de local de culto. O ser religioso, ele é um estado de espírito. O ser religioso, ele é uma filosofia que é implantada dentro da mente do camarada. Então, existe possibilidade
da pessoa ser muito moderna esteticamente falando, até usar brinco e tatuagem, mas ela ser um religioso. Ela olhar para os outros com olhar de indiferença, olhar para o outro com olhar de superioridade. Sempre que alguém olhar para o outro com olhar de superioridade, independentemente de quem seja essa pessoa, independentemente dos pecados os quais ela esteja praticando, independentemente, essa pessoa infelizmente não entendeu o cristianismo. Jesus ele chega para os fariseus e eles diz: olha, vocês julgam as pessoas, eu a ninguém julgo. Sabe quem disse isso? Jesus. Ele vai dizer: ó, vocês julgam as pessoas, eu a ninguém julgo. Bem que eu poderia julgar através do meu julgamento, porque o Pai me enviou, mas eu não julgo ninguém. Eu acho essa frase de Jesus, cara, sensacional. Jesus diz: olha, vocês religiosos apontam o dedo, vocês religiosos discriminam as pessoas, eu, o juiz, aquele que sonda mentes e corações, que sei toda a podridão de vocês, eu não julgo vocês. É esse o pensamento de Cristo que deve predominar em nós. É essa mentalidade que nós temos que desenvolver enquanto igreja de Jesus. Eu não estou dizendo aqui que você vai comungar com práticas erradas. Eu não estou dizendo aqui que você vai agora se assentar na roda dos escarnecedores e vai agora compartilhar da imundícia que acontece nessas rodas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que um cristão verdadeiro, ele se alegra quando é dado a ele uma oportunidade para ele falar de Jesus. Eu estou dizendo que um cristão autêntico e verdadeiro, ele se alegra quando ele está no culto e ele percebe que entrou no culto a prostituta, que entrou no culto o homossexual, que entrou no culto o drogado, ou qualquer que seja a pessoa. O cristão autêntico e verdadeiro, ele se alegra quando ele vê um pecador se aproximando da cruz que é Cristo. Mas quando alguém entra num ambiente e ele percebe que de fato chegou ali uma pessoa com a roupa muito curta, ou alguém com um comportamento que às vezes declara que ela tem uma vida sexual um tanto quanto devassa, e a pessoa olha com indiferença para essa pessoa, esse cristão está dentro de um culto, está dentro de uma igreja, mas ele não entendeu a mente de Cristo. Ele não entendeu o real sentido do que é ser um cristão. Se você for numa igreja e muitos homossexuais, muitos travesti, eles não frequentam igrejas. Sabe por quê? Porque acontece algo que não deveria acontecer. Chega um travesti numa igreja, em vez dele ser abraçado e amado, ele é infelizmente rejeitado e escanteado. Eu não estou falando que deve-se aprovar a prática do outro. Eu estou falando que independentemente do pecado que o outro cometa, se esse ambiente nós o consideramos como um ambiente onde o evangelho é pregado e transforma as vidas, seres humanos, o pecador entrando, eu tenho que me alegrar com isso. Eu tenho que dizer, cara, ele agora sim vai ser transformado nesse lugar. Ele agora encontrou o lugar certo que vai poder impactá-lo, que vai falar, que vai transformar a vida dele. Porque se eu não acreditar que a igreja tem o poder, através do evangelho, de impactar vidas, nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Nós estamos, infelizmente, brincando de ser cristão, mas não entendemos o real sentido do cristianismo. Porque como eu trouxe uma série o ano passado, sobre o lugar mais seguro da terra, e queridos, não existe lugar mais seguro do que esse. Não existe lugar mais compacto para você estar do que isso. A igreja, quando ela entende a sua finalidade, a igreja, quando ela entende a sua missão, a igreja, quando ela entende o poder que lhe foi enviado, dado a essa igreja, ela é de fato uma dinamite da terra. Ela transforma, muda ambientes, ela muda sociedades, ela muda um planeta, se assim ela entender o poder que ela tem. Mas o problema é que nós temos uma mente cauterizada e religiosa. Nós, quando percebemos que o outro está se relacionando, nós temos o mesmo comportamento que alguns irmãos lá em Vertentes tiveram. Eu não vou para aquela igreja não, porque aquela igreja ali tem muito homossexual visitando aquela igreja. Aí a pessoa que fez essa argumentação comigo, eu disse,
E a mensagem pregada, o que é que você acha acerca dela? A mensagem é bíblica, a mensagem de fato é poderosa. Eu disse, meu querido, então se a mensagem está sendo pregada, não se preocupe com o resto. Você deveria, e era válida a sua preocupação, se os pecadores estivessem visitando o culto, e nesse culto o evangelho não estivesse sendo pregado. Aí sim, seria um entretenimento, uma perca de tempo. Mas se está sendo pregado o evangelho, se de fato a palavra é ministrada, e essa palavra de fato, ela mostra Cristo a essas pessoas, não se preocupe. Não é dever do pastor convencer ninguém. As pessoas não deixam seus pecados porque um pastor chama ela no gabinete e diz, olha, essa saia está muito curta, esse batom não pode usar. Não é através dessas argumentações, desses hábitos que os pecadores são convertidos e deixam suas práticas pecaminosas. É através da exposição do evangelho, é quando nós apresentamos Cristo para essas pessoas. E tem algo interessante. Não é apontando o pecado de ninguém. Pastor, se entrar aqui um homossexual, se entrar um travesti, o senhor vai falar dessa prática? Não vou falar dessa prática. Mas como assim, pastor? E se entrar uma prostituta, o senhor não vai dizer que é pecado? Não, não vou falar. Cara, eu aprendi algo muito importante. O que converte ou leva um pecador ao arrependimento, não é eu apontando o dedo para o pecado dele, mas eu apresentando Cristo que é santo a esse pecador. A santidade de Jesus, ela constrange o pecador. Nós estávamos em um PG, lá em Vertentes, e tem um menino que ele é homossexual declarado na cidade. E esse menino, ele começou a chorar no culto, e ele gritava, e ele dizia, pai, queima essa carne, queima essa carne. E eu compartilhando isso com o Leonardo, eu disse, cara, eu fiquei emocionado vendo o cara lá clamando a oração sincera dele. E Léo disse uma coisa interessante, disse, Paulinho, a partir do momento que Jesus ele é anunciado, e se ele chegar num ambiente, a presença dele constrange o pecador. A presença dele, santa, ela faz o pecador olhar para dentro de si, perceber a sua insignificância. Em outras palavras, não precisa um dedo acusador. É apenas ele chegar no ambiente com sua presença de amor. O homem olha para dentro de si e diz, cara, eu sou um pecador. E isso leva a pessoa a refletir. Imagina um ambiente que tem drogados, que tem prostitutas, que tem homossexuais, que tem travesti, que tem adúlteros, que tem todo tipo de pecador. Não há necessidade do pastor apontar o dedo. Basta apenas ele falar de um Cristo, de um Salvador que se entregou na cruz. Essa mensagem, ela constrange o pecador, ao ponto dele perceber, cara, eu preciso deixar o meu pecado. Em João capítulo 8, quando levaram a prostituta, quando levaram a mulher pega em adultério diante de Jesus, Jesus em nenhum momento disse, você está cometendo adultério. Jesus em nenhum momento apontou o pecado dela. Ela foi levada diante de Jesus, os acusadores apontaram o pecado dela, essa mulher foi pega em ato de adultério. Aí Jesus olha para eles e diz, se vocês são diferentes dela, joga a primeira pedra. Aí o camarada estava com a pedra na mão, aí naquele momento a presença santa de Jesus invadiu o ambiente. Aí o cara que estava com a pedra na mão dizendo, peraí cara, eu não sou adúltero, mas eu tenho a língua grande. Aí o cara soltou a pedra. O outro que estava atrás disse, cara, eu não sou adúltero, não fui para a cama ainda, mas no meu coração eu desejo mulher do outro todo dia. Aí soltou a pedra lá. O outro disse, cara, eu não sou um adúltero, eu não cometi adúltero, mas o meu coração deseja matar essa mulher. E soltou a pedra. Sabe o que aconteceu ali? Jesus só disse uma coisa, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A presença dele invadiu o ambiente ao ponto daqueles pecadores perceberem seus pecados e automaticamente se arrependerem e ir embora. Quando Jesus ele chega diante da mulher no poço, e ele diz, a mulher samaritana, né? E a mulher diz, olha, dá-me um pouco dessa água. Jesus pede água a ela, aliás, dê-me um pouco dessa água. Porque a água que eu te der, nunca mais você voltará a ter sede. E aquela mulher ali, ela começa a ter um diálogo com Jesus. Jesus diz, olha, vai chamar o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E Jesus sabia disso.
Aí Jesus disse: falasses a verdade, porque o que você tem não é o teu marido. Jesus não a chamou de adúltera. Jesus não disse: olha, você vai para o inferno. Jesus apenas teve um diálogo com ela. E aquele diálogo de santidade constrangeu aquela mulher ao ponto dela deixar sua prática pecaminosa. O que eu estou querendo mostrar com isso é que nós precisamos deixar de ser acusadores e precisamos anunciar Jesus às pessoas. As pessoas não serão convertidas ao cristianismo através do meu dedo apontado, através do meu julgamento. As pessoas serão convertidas ao cristianismo quando nós anunciarmos um Cristo que é amor e que se entregou pelo um pecador na cruz do Calvário. Eu lhe garanto, a mensagem de Cristo, a presença dele, de santa, ela constrange o pecador ao ponto dessa pessoa rever todos os seus conceitos, se entregar a Jesus. Esse ambiente de culto, ele é um ambiente transformador. Quando nós pregamos o Evangelho, Jesus se manifesta nesse ambiente. E poucas palavras é o suficiente para um pecador deixar suas práticas, seus erros. Eu gosto muito de citar o testemunho do irmão nosso. Um cara que vinha constantemente, nós convidávamos ele constantemente para vir no galpão. E ele não vinha, porque ele se considerava muito cético. Mas ele veio um culto aqui no galpão. E nesse culto que ele veio, ele percebeu todo o mover de Deus. Foi um culto que Jeová Nissim estava aqui, realmente foi uma presença de Deus muito forte. E naquele momento, aquele cara, ele fez uma oração. Ele disse: Deus, se tu existe, eu queria só te sentir. Meu irmão, se Deus resolver manifestar um pouquinho da presença dele na vida de qualquer pecador, esse pecador nunca mais será o mesmo. E naquele momento, aquele camarada sentiu Deus como nunca antes tinha sentido. E esse menino se converteu a Jesus, tornou-se um crente chato, porque ele queria converter todo mundo na mesma semana. Ao ponto de eu ter um gabinete com ele e dizer: meu irmão, você precisa se controlar, porque as pessoas estão sentindo que você ficou doido. E ele disse: pastor, imagina um cara que tem 27 anos de idade, não acreditava em Jesus, e depois de 27 anos descobriu que ele existe. Eu estou igual doido. Porque eu entendo, irmão, que é justamente isso que acontece quando de fato Cristo ele é anunciado corretamente. A presença dele invade um ambiente sem necessariamente eu ter que apontar dedo para as pessoas. Quantas e quantas vezes eu não já participei de culto, onde o pregador percebe que tem alguém no culto que não é crente. E esse pregador aproveita-se da fragilidade do outro no culto e começa agora a, de certa forma, intimidar o outro, a dizer que se ele sair daquele culto naquela noite, ele vai morrer, ele vai ser atropelado, que hoje Deus está dizendo que ele é um pecador. E o cara se sente tão constrangido, mas tão constrangido, que nunca mais ele volta na igreja. Uma vez eu fui com minha irmã no culto e ela foi tão constrangida pelo pregador. O cara, quem não é crente aqui? Ele levantou a mão, aí fica fácil, né? Vem para frente. O pregador: você quer Jesus? Diga para a igreja. E a moça lá: hoje não. Quando, no dia do julgamento, isso ele dizendo, no dia do julgamento, eu vou estar lá diante do Pai e vou dizer: eu perguntei a ela, Pai. Meu amigo, essa mulher nunca mais quis voltar numa igreja, porque foi constrangida, e não é dessa forma. Nós temos que de fato anunciar um Deus de amor. E quando eu falo aqui de um Deus de amor, não estou falando que isso nos dá direito a vivermos uma vida libertina, uma vida descompromissada, uma vida de erros. Quando eu estou falando que nós precisamos anunciar um Deus de amor, é um Deus de fato que não veio escolher pessoas. Ele veio buscar todos quantos se arrependem dos seus pecados. Por isso é que ele era amigo de publicanos. Por isso é que ele era amigo dos pecadores, das prostitutas. As prostitutas tornaram suas discípulas, porque de fato ele não faz acepção de pessoas. A religião faz, mas ele não faz. A religião, ela classifica o que é pecado em pecadão. Ah, você não pode porque teu pecado é esse. Quando na realidade nós temos que entender que Jesus ele nos convida a nós pararmos e entendermos que precisamos nos relacionar. Nós precisamos de fato estar inserido dentro. Porque a missão que nos foi dada foi para nós sermos sal dessa terra e luz desse mundo. Aí eu lhe faço uma pergunta:
Se a luz não vai aonde estão as trevas, como é que vai existir luz nesse lugar? Esses dias, alguém disse, pastor, tem uma boate na cidade. Vamos evangelizar lá. Eu disse, bora. Vê o preço do ingresso e vamos embora para lá. É claro que eu vou fazer um videozinho antes. Galera, eu estou indo para a boate agora. Mas não vou beber, não se preocupe. E vamos para lá. Ah, pastor, mas isso não vai ser bem visto. Não estou problema nenhum com isso. Jantar na casa de publicanos também não era bem visto. Estar junto com, como diz o texto, com os bêbados não era bem visto. Mas Jesus tinha uma missão. Era alcançar todos quantos estavam perdidos. Então nós precisamos parar com essa visão religiosa, arcaica, que o lugar de falar de Jesus é aqui dentro, irmãos. Nós tivemos a oportunidade no São João de irmos fazer uma ação evangelística no São João. E cara, foi uma das experiências mais extraordinárias que nós tivemos. Porque nós estávamos ali de fato buscando aqueles que estavam se perdendo. Precisamos entender que essa é a nossa missão. Não é ficarmos condenando o outro, julgando e dizendo o outro não pode entrar aqui porque aqui é um lugar de santo. Eu entendo que nós somos separados, mas isso não me dá o direito de eu me considerar melhor do que o outro. Ainda que os meus pecados tenham sido perdoados, ainda que eu esteja buscando a presença dele, eu não posso me considerar melhor do que o outro. É interessante isso, irmãos. Entenda o que eu vou dizer para você aqui. Se o teu jejum, se a tua oração, se a tua leitura bíblica, escuta o que eu estou dizendo, repetindo, se o teu jejum, se a tua oração, se a tua leitura bíblica te deixa melhor do que o outro, você está fazendo tudo errado. Se você ora, se você jejuma, se você tem o seu devocional, e quando você se levanta, você diz, eu não sou igual fulano, você está fazendo tudo errado. Desculpe lhe dizer, você está perdendo seu tempo. Porque a oração da maneira certa, o jejum da maneira certa e a leitura da maneira certa, ela me deixa cada vez mais me considerando ou me sentindo um pecador miserável. Por quê? Porque a leitura certa me aproxima de Deus. Porque a oração certa me aproxima de Deus. Porque o jejum certo me aproxima de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais insignificante eu me conheço, eu me sinto. Então sempre que você se encontrar com alguém que diz, mas irmão, naquela igreja, pode ter certeza, essa pessoa está fazendo tudo da maneira errada. Porque quando nós de fato conhecemos a Cristo, quando nós nos apresentamos diante da santidade dele, a santidade de Cristo nos constrange ao ponto de nós não termos a capacidade de nos considerarmos melhor. Pelo contrário, a gente olha para o outro que não está fazendo o que nós estamos fazendo e a gente deseja que ele tenha o mesmo hábito de leitura, que ele tenha o mesmo processo na oração, que ele tenha o mesmo hábito de jejuar. A gente deseja, a gente não se sente melhor do que o outro nesse aspecto. Vocês estão comigo? Amém? Está difícil ou está fácil compreender? Amém. Adianta, por gentileza. Pode adiantar. Jesus sentava-se à mesa com pecadores e comia com eles. Lucas 15, 1, vai dizer: aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Essa é a murmuração do religioso. Esse come, se assenta. O processo de comer é um processo de ter tempo na mesa. Ter tempo na mesa era algo raríssimo e muito prestigiado pelo povo hebreu. Quando você se assentava na mesa para comer com alguém, você estava valorizando a presença do outro. Você estava, de certa forma, honrando a outra pessoa, pelo simples fato de você estar na mesa com ele. Tempo de mesa só se tinha com alguém que você valorizava. Então, quem era que os publicanos convidavam para sentar na mesa com eles? Eram as pessoas influentes.
Eram os filósofos, eram os pensadores, eram os líderes religiosos da mais alta cúpula. Aí Jesus senta-se na mesa com quem? Com aqueles que ninguém dava nada por eles. Jesus gasta tempo na mesa com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas, com aqueles que eram que viviam às margens da sociedade. Então, isso deixava o religioso louco. Porque como é que ele é o líder de uma religião, mas ele, em vez de se assentar com os escribas e fariseus para terem uma conversa e discutirem acerca da filosofia ou da religião, ele vai se sentar com os pecadores. Então essa crítica ou esse comportamento de Jesus deixava o religioso fora de si. Mas o objetivo de Jesus não era fazer amizades, era resgatar irmãos. Jesus não queria fazer amizade, Jesus queria resgatar irmãos. Ele queria buscar aqueles seus irmãos que infelizmente se encontravam perdidos nesse momento. Adianta aí, por gentileza. Pode adiantar. Os seguidores de Jesus eram pessoas de má fama. Veja o texto. Aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estava à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e com outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus, porque ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores. Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Então imagina, meus irmãos, quem era a galerinha que seguia Jesus? Quem era que seguia Jesus? Os de má fama. Então não se espante não, se porventura alguém chegar para você e dizer: mas você frequenta o galpão? Você vai dizer: frequento. Aquele povo lá nem crente é. É tudo um povo de má fama. Aí você sinta-se privilegiado, porque os seguidores, os que seguiam Jesus, eram essas pessoas. Os que seguiam Jesus não eram os que eram considerados os melhores, os mais intelectuais, os mais sábios e inteligentes. Não eram essas pessoas. Jesus vai dizer: graças eu te dou, Pai, porque o Senhor revelou aos pequeninos e desprezíveis, que o Senhor ocultou dos inteligentes e sábios esses mistérios. Então, a grande realidade é que muitas vezes nós temos o mesmo comportamento. Às vezes a gente está dentro da igreja aqui, mas infelizmente a gente ainda fica olhando torto porque chegou outra pessoa, porque o outro não é tão crente quanto eu. Um dia desse, quando nós tivemos uma ação, uma menina se converteu aqui, e alguém chegou para dizer: pastor, fulana vai para essa evangelização? Eu disse: vai. Aí o senhor acha certo ela, uma mulher que tem uma vida tão devassa? Eu disse: olha, o que ela vai fazer lá não é subir num púlpito e pregar acerca da vida cristã. O que ela vai fazer é pegar uma cesta básica e levar na casa de alguém. Será que ela pode fazer isso, pelo amor de Deus? Então, veja o quanto nós somos religiosos. Veja o quanto, mesmo dentro de uma estrutura moderna, existem pensamentos e mentes arcaicas, ao ponto de dizer: o outro não pode fazer o bem, porque infelizmente ele é um pecador. Então às vezes nós privamos que até a realização do que é certo é mérito apenas dos que já têm determinado tempo de crente. Então só quem pode levar a cesta básica, só quem pode de fato acudir à fome do necessitado é quem já é crente e que está santificado. E não é assim, irmãos. A grande realidade é que todos são convidados a fazer o que é certo, independentemente. Nós estávamos falando com o Léo sobre essas questões do século qual vivemos. É uma realidade que as igrejas hoje... Coloca um pouquinho de retorno, ele está muito baixo aqui. É uma realidade que hoje, infelizmente, as igrejas
o mundo hoje existe um número de pessoas que se declararam homossexual. E essas pessoas querem ouvir o evangelho. E aí? Pode ir para a igreja? Se chegar um casal de lésbica, se chegar um casal hoje nas igrejas, 2 homens, e se sentarem para ouvir o evangelho, como nós reagimos? A grande verdade é que muitos de nós vai dizer, não é certo não. Irmãos, entendo o que eu vou lhe dizer. Essas pessoas não vão subir no púlpito para pregar. As pessoas vão sentar-se para ouvir. E só acontece transformação se essas pessoas se sentarem para ouvir. Quando nós ouvimos o evangelho, nós compreendemos o evangelho. Esse evangelho tem um poder de transformar. Então, alguém diz para mim, pastor, eu tenho um amigo que é gay. E ele está vindo para a igreja, o que é que eu faço? Você não faz nada. Você só vai tratar ele muito bem, dizer seja muito bem-vindo e volte sempre. Porque eu quero você sentadinho aqui ouvindo. Irmãos, quem transforma é a mensagem que é pregada. Então, se é aqui no galpão, se nós estamos pregando o evangelho, um evangelho que de fato que mostra Cristo como Salvador, não tenha preocupação com o outro, deixe ele sentadinho no lugar dele. Trate ele muito bem, muito bem. E quando ele for embora, diga, irmão, volte domingo novamente. Porque se ele estiver aqui dentro, ele vai ouvir o evangelho, como eu contei o relato do irmão, ele vai, em algum momento ele vai ser tocado pelo evangelho, pela palavra e pela presença de Deus, que vai constrangê-lo acerca dos seus pecados, e ele por si só vai dizer, eu preciso deixar essa vida de pecado. Alguém trouxe uma frase para mim essa semana que eu achei incrível. Diz, pastor, quando alguém conhece Jesus, nunca mais ela peca em paz. E é verdade. Quando nós conhecemos a Jesus, nunca mais nós pecamos em paz. A gente peca, mas não em paz. Porque o Espírito Santo está lá dizendo, meu filho, eu não te criei para você ter essas práticas. Eu não te criei para você ter esses hábitos. Eu não te criei para você ter esses comportamentos. O evangelho, ele tem esse poder de convencimento, de transformação. Basta-nos apenas pregarmos. Deus é quem traz o crescimento. Paulo vai dizer que Paulo pregou, Apolo regou, mas Deus é quem trouxe o crescimento. Então, convencer pessoas não é uma obra humana. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o outro do pecado e do juízo. Então a função da igreja é pregar o evangelho. Agora, se a igreja não prega o evangelho, se a igreja ela brinca de entretenimento, se a igreja ela expõe um evangelho falso, se ela apenas convida os irmãos para o culto da vitória, aí essa igreja está doente, fracassada e caminhando a passos largos para o inferno. Mas se a igreja ela prega o evangelho, não se preocupe, o outro será automaticamente transformado. Então eu não tenho preocupação. Um dia desse eu brincando aqui em cima, porque alguém veio num culto aqui no Next uma época e disse, rapaz, eu nunca vi tanto gay numa igreja. Mas tinha hétero lá também, devia ter muito hétero, porque o cara não... Cara, para alguns pastores isso é desonroso. Eu fico feliz com isso. Porque, irmãos, quanto maior for a vida de pecado, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, quem sabe o restante? Superabundou a graça. O problema é que as pessoas acham que porque o outro tem muito pecado, ele é incapaz de se converter. Uma época, teve uma moça que veio aqui no galpão, e eu confesso que eu pequei. Em qual sentido, pastor? Quando eu vi a moça vindo para o galpão, eu disse, bicho, essa menina, aí não tem jeito não. Para essa aí não tem jeito. E eu falei isso. Porque a menina veio várias vezes no galpão, e ela vinha para o galpão com umas roupas que dava vontade de eu dizer, minha filha, você tem senso não? Você está numa igreja. Mas ela vinha para o galpão. Uns decotes, que misericórdia. E essa menina estava num culto aqui. E um pregador convidado pregando aqui. Quando ele começou a pregar, e ele nunca tinha visto essa menina. Deus na hora, eu disse, Deus está falando com fulana. Meu amigo, não deu outra. Quando ele disse, quem quer Jesus aqui? Essa moça veio para frente. Quer que eu lhe diga uma coisa?
eu fiquei envergonhado, porque quem é crente é essa menina hoje? Ela foi tocada pela presença de Jesus de uma forma sobrenatural. A presença de Jesus constrangeu lá o ponto. Depois, com a autorização dela, um dia eu conto quem é essa pessoa. E constrangeu aquela menina de uma forma que eu me encontrei com ela esses dias. Eu disse: minha irmã, o seu semblante está outro semblante. Ela toda vestidona, saia compridona e toda vestida lá. Eu disse: cara, que coisa sensacional. Então não foi eu dizer: minha filha, para com isso. Não, foi o Espírito de Deus que foi lá e convenceu ela do pecado dela. E quando não é impulsão humana, mas é Deus que trata com o outro, irmãos, aí está resolvido o problema. Aí não é apenas fachada, aí de fato é lá dentro, na alma, no coração. Ele vai lá dentro e tira a mazela do ser humano e transforma e lava por completo. Porque eu já disse aqui várias vezes, o maior engano da religião é, infelizmente, querer tratar as pessoas por fora. Você tem que ir, não corta o cabelo, não usa maquiagem, a saia lá embaixo, pronto. E aí? Não está resolvido. A podridão está dentro, é no coração. Jesus disse que do coração do homem é que procede todos os enganos, desejos, malícia, adultério, prostituição. É no coração, é dentro. Não é apenas esteticamente. Eu entendo que quando eu sou transformado por dentro, isso reflete por fora. É fato, é verdade. Mas quando eu quero apenas mudar a capa e não resolver o problema que está dentro, aí fica assim um sepulcro caiado. Por fora muito bonito, mas por dentro podre, fede nas narinas de Deus. Então, esse era, infelizmente, o problema desses religiosos. Eles diziam: Jesus come com pessoas de má fama. Mas essas de má fama eram as que Jesus disse: foi eles que eu vim buscar. Porque os seguidores de Jesus eram de má fama. Aí Jesus diz no versículo 17: eu vim buscar esses de má fama. Eu não vim buscar você que já se acha que está perfeito. E deixa eu dizer uma coisinha para você que está me ouvindo pela live, ou você está aqui no galpão hoje. Você que se acha muito santo, você está correndo um grande risco de ir para o inferno. Porque Jesus disse: eu não vim buscar os que se consideram bom. Eu não vim buscar os que não precisam de médico, eu vim buscar os doentes. Eu vim buscar os pecadores. Aqueles que olham para dentro de si, percebe suas insignificâncias, percebe suas mazelas. Porque eu estava vendo todo mundo aqui, todo mundo muito bonitinho, né? Já pensou se nesse momento Jesus pegasse o que a gente faz no secreto e colocasse no telão aqui? A vida que ninguém sabe, mas que Deus sabe. Qual seria a nossa cara aqui hoje? Porque a grande realidade é que Jesus conhece aquele que Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Se Ele pegasse os pensamentos de Paulo e colocasse aqui, vocês nunca mais me queriam como pastor. Se Ele pegasse os pecados de vocês, a vida oculta de cada um que está aqui, e colocasse aqui, a gente: misericórdia, eu não sabia que fulano tão santa por fora, era tão perversa por dentro. Eu não sabia que o coração de fulano era tão rancoroso, misericórdia. Mas graças a Ele que Ele não faz isso. Que Ele não nos expõe diante das pessoas. Ele nos trata no secreto, no íntimo, comigo e com você. Então, quando nós nos consideramos muito justos aos nossos próprios olhos, achando que o outro não pode participar, o outro não pode ter participação, o outro não pode vir para a igreja, porque afinal de contas mora com outro homem, mora com outra mulher. Irmãos, é essas pessoas que precisam entrar por essas portas, se assentar aqui e ouvir o evangelho que transforma a vida deles. Porque se eles não ouvirem essa mensagem, aí sim, eles vão morrer no pecado deles. E serão direcionados ao inferno. Mas, quando eles entram para um ambiente como esse, é dada a eles a oportunidade deles reverem seus conceitos e mudarem de fato de vida. Adianta, por gentileza. Jesus não apontava o pecado. Ele simplesmente resplandecia em sua santidade. Jesus, ele não acusava, foi o que eu falei no início. Jesus simplesmente, ele mostrava a sua santidade. Simplesmente ele dizia: se você não tiver pecado, aponte e joga a primeira pedra. Mas ele dizia algo interessante. Quando o outro reconhecia seus erros: meu filho, vá e não peques mais. Eu não estou falando aqui de uma vida sem compromisso, porque não existe cristianismo sem compromisso. Eu estou falando aqui que
Eu não preciso apontar o pecado de ninguém. Eu não preciso dizer, a não ser que me pergunte. Eu não preciso perguntar se o outro é hétero, se é gay, o que é que ele faz da vida sexual dele. Eu não preciso perguntar disso. Eu preciso anunciar Jesus e a sua santidade. E isso constrange qualquer que seja a pessoa. Ele vai dizer em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha carga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. A alma carregada, cansada dos pecados, só Jesus está livre para ela. Só Jesus, de fato, ele consegue pegar o pecador, tirar o fardo pesado e dizer, meu filho, não se preocupe não. Os seus pecados eu já perdoei na cruz do Calvário. Só ele tem o poder de tirar a culpa que muitas vezes nos condena e dizer, não se preocupe não, a sua culpa eu já paguei, o seu pecado eu joguei lá no mar do esquecimento. Então, esse verso é a continuidade do capítulo que eu li. Verso 28, vinde a mim. A proposta dele é, eu tenho uma solução para o problema de vocês. E não é um problema financeiro não, viu? Aí é problema da alma, do espírito. Você está sobrecarregado de pecado? Vem para mim, porque eu tiro o fardo, eu tiro a culpa e eu coloco o meu sangue para purificar a tua vida. Implanto em você o Espírito de Santidade. João, ele vai dizer o seguinte, João 8:12. Falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Então, se o pecador entrou e ele está em treva, quando ele se aproximar de Jesus, a luz de Jesus vai clarear a vida dele. Vai ser mais forte que a lanterninha da polícia. Isso aí no meu carro, um guarda botou uma lanterna assim, meu amigo, eu já tenho miopia mesmo de coisa aqui. E você me encega. A luz de Jesus era muito mais poderosa que isso, irmãos. Então, se alguém está em treva, apresente a luz do mundo a essa pessoa. Apresente Jesus a ela. Não pergunte qual é o teu pecado. Não pergunte isso. Apenas diga, vamos na igreja comigo? E lá você vai conhecer aquele que tem o poder de clarear a tua vida. De resolver todos os problemas na tua alma pecaminosa. Somente isso. Jesus, ele é a luz do mundo. Mas nós muitas vezes não achamos que ele é a luz, achamos que ele é a lanterna. Porque a gente acha que ele não tem o poder de transformar a vida do pecador. A gente acha que de fato ele não consegue mudar a vida do outro. O outro vive uma vida muito pecaminosa. Então, para aquele, nem Jesus dá jeito. Porque às vezes nós já achamos que Jesus é a lanterna do Paraguai. E que a pilha é bem fraquinha, mas não é, meus irmãos. Ele é a luz do mundo, ou seja, não existe pecador que ele não consiga converter do seu pecado. Não há ninguém que não seja perdoado diante dele, quando essa pessoa, de fato, tem a capacidade de entender, cara, Jesus pode me ajudar. Jesus, ele se manifesta na vida de todo aquele que reconhece que precisa de um Salvador. Repetindo, Jesus se manifesta na vida de todo aquele que reconhece que precisa de um Salvador. Quando há esse reconhecimento, ele se manifesta e transforma a todos quantos se aproximarem dele. Então, missão dessa igreja e a procura dos perdidos. Irmãos, não vamos nos tornar um monte de religioso sentado aqui dentro. Que domingo, a quinta-feira, vem para o culto, se assenta, mas não fala de Jesus para ninguém. Eu quero tratar com vocês aqui depois sobre sermos luz e sal da terra. Para nós entendermos a missão que Deus nos entregou enquanto igreja. Nós precisamos mudar a realidade de pessoas. Nós precisamos mudar a realidade de Santa Cruz. E não é Jesus vindo, ele já nos enviou para que realmente o mundo seja transformado através das nossas vidas enquanto igreja. Então não se preocupe com isso não. Convide toda pessoa que você conhece. O cara é traficante, o cara matou, o cara fez tudo que você pensar. Convide essa pessoa. Porque nesse lugar, ele vai conhecer a luz que vai entrar dentro da mente dele e vai trazer vida, clarear e vai mudar a vida desse ser humano. Amém? Vamos colocar em pé, eu quero orar com vocês.
Curva sua cabeça. Pai, nesse momento eu quero te agradecer pelo privilégio que temos de entendermos, que o Senhor nos faz compreender nessa noite, de entendermos que precisamos te anunciar para todos aqueles que se encontram em uma vida muitas vezes distante de ti. Pois tu és a luz que irá dissipar a treva na vida do outro. Tu és aquele que tem o poder de tirar o fardo pesado e colocar o fardo leve. Tu és aquele que tem o poder de transformar a vida de qualquer que seja o pecador. Nos usa nessa cidade com poder, com autoridade, com ousadia. Que aqueles que adentrem por essas portas possam se deparar com a tua presença que é viva e real nesse lugar. Que os pecadores se arrependam dos seus pecados. Que nós venhamos entendermos que não somos melhor do que ninguém. Nós somos mendigos, dizendo ao outro mendigo aonde tem o pão. Que essa seja a nossa conscientização para a glória do teu nome, em nome de Jesus.